Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no nosso canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje é o nosso primeiro Blaugrana Responde, onde você manda as perguntas lá no Instagram, na caixinha que a gente posta nos stories, e eu venho responder o máximo de pessoas que eu puder aqui no YouTube. Eu não leio as perguntas de antemão, a minha esposa que está atrás da câmera vai ler para mim, eu vou escutar pela primeira vez e eu vou respondendo o mais naturalmente que eu puder. Mas antes da gente ir para essa parte do perguntas e respostas, deixa eu te pedir um engajamento nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, porque dessa maneira você não perde nenhum dos nossos conteúdos e ainda nos ajuda a crescer, para levar essa cobertura que nós fazemos sobre o Barcelona para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Dito isso, bora lá! Primeira pergunta. Você acha que temos um elenco melhor que o Real Madrid, visca Barça? É uma pergunta polêmica, mas eu não vou fugir da resposta. Para ser sincero, eu acho que sim. Eu acho que o Real Madrid tem um elenco mais estelar, tem mais estrelas no Real Madrid, mas eu acho que boa parte dessas estrelas, elas não se somam, elas se anulam. As características, as qualidades do Mbappé e do Vinícius Júnior, elas não se somam, elas se anulam. Se você olhar para o meio-campo do Real Madrid, você tem vários nomes pesados, Valverde, Modric, Bellingham, mas eles também não se somam. Tá faltando uma cola, tá faltando alguém que junte esses caras, como o Toni Kroos fazia na última temporada, para que eles possam render o seu máximo. E é justamente por isso que nessas primeiras 4 rodadas, o Real Madrid está tendo muita dificuldade, já tentou todas as formações possíveis no seu meio-campo e nenhuma delas funcionou. Nas entrevistas coletivas, claramente o Ancelotti se mostra incomodado com a falta de um jogador que tenha a característica do primeiro passo qualificado. Então eu vejo que, principalmente no meio-campo, os nossos jogadores se complementam melhor. Nesse sentido, eu acredito que a gente tem um elenco mais bem montado, embora o elenco do Real Madrid tenha mais estrelas, tenha mais nomes pesados. Acha que o Gundogan vai fazer tanta falta assim como a torcida estava chorando na saída dele? Eu acho que foi a reação mais desproporcional à saída de um jogador que eu vi na história recente do futebol. Porque da maneira que a torcida lidou com o anúncio que o Gundogan ia sair, a sensação que dava é que nós estávamos perdendo o Messi de novo em um prazo de menos de 5 anos. Quando o Messi saiu, eu entendo a reação que a torcida teve, eu também tive uma reação daquela maneira, eu também fiquei muito preocupado com o futuro próximo do clube, com o que aconteceria no futuro imediato. Mas o Gundogan sair e uma parte da torcida agir como se tivesse acabado o clube, eu achei bem desproporcional, bem desmedido, e eu acho que à medida que o time foi jogando, a gente percebeu que não havia necessidade para tanto desespero. O que me chama a atenção é que quando a gente fazia as lives pós-jogo da temporada passada, eu muitas vezes tinha que pedir calma para a torcida, porque estava todo mundo querendo a cabeça do Gundogan. Porque o Gundogan não ajudava na pressão, porque o Gundogan era muito frouxo na marcação, porque o Gundogan tirava muito a velocidade do jogo. E muitas críticas ao Gundogan no Barcelona, e em muitos momentos eu falava, gente, calma, vocês estão exagerando. Ele é um bom jogador, ele pode não estar vivendo o seu auge físico e técnico, mas é bom jogador, enfim. E bastou o Gundogan ter a sua saída anunciada, que Deus abençoe, virou chave da nova geração. O Gundogan virou o craque que, se sair do time, nunca mais vamos nos recuperar dessa perda. Então eu acho que foi muito emocional da torcida falando, uma insatisfação com a diretoria que é justa, porque a diretoria vinha de muitos erros em sequência, especialmente nessa janela de transferências, muitos erros em sequência, e eu acredito que a saída do Gundogan ela foi escolhida como o momento para explodir. A gente está aguentando um erro atrás do outro, agora o Gundogan vai sair, vamos explodir. E não fazia o menor sentido, inclusive eu fiz um vídeo lá no Instagram no qual eu defendia que era uma movimentação que fazia todo sentido. Eu critiquei o fato dele sair gratuitamente, isso é óbvio, mas o Gundogan sair fazia todo sentido para um clube que tem o projeto de rejuvenescer o elenco. Aí você tira o Gundogan e coloca o Dani Olmo, que é mais novo, que recebe metade do salário, que entrega mais gols, que é muito mais agudo, que dribla, que está no auge da forma física.
Não vi motivo para desespero. Concordar ou discordar faz parte. Eu preferia o Gundogan, tudo bem. Mas o desespero que se montou, isso aí não tem nenhuma explicação relacionada ao jogador. Aí já é uma explicação relacionada a uma insatisfação de longa data que vem com a diretoria e que usaram o Gundogan como escape para poder manifestar. Na sua opinião, qual vai ser a maior dificuldade e desafio de Flick nessa temporada? Maior dificuldade do Flick nessa temporada? Cara, é uma boa pergunta. Eu acredito que o grande desafio que ele vai ter, ele já está tendo que lidar, que são as lesões. Eu tinha muita preocupação do que seria o Barcelona nesse primeiro mês, porque era um mês em que muitas lideranças técnicas não estariam disponíveis. Era o Pedri voltando de lesão, a gente não sabia como, o Baldé voltando de lesão, a gente não sabia como, o De Jong indisponível, o Gavi indisponível, o Araújo indisponível. A gente tinha a chegada do Dani Olmo, mas que talvez ele precisasse de um pouco mais de tempo para encaixar, porque não é só chegar, botar ali no meio e o cara sair jogando. Mas ele conseguiu vencer todos esses desafios que eu achava que ele teria no primeiro mês. Então, sinceramente, o pior já passou. A parte mais complicada era ele conseguir fazer com todos esses desfalques o time funcionar, e ele fez. Então, a não ser que apareça algum fato novo, alguma nova lesão, Deus permita que não aconteça, de um jogador muito importante, eu acredito que o grande desafio dele era esse primeiro mês, e nesse primeiro mês ele terminou 100%. Então, com a volta do De Jong, do Gavi, do Araújo, do Christensen, que vão acontecer ao longo desses próximos meses, e o time jogando da maneira que está, sendo reforçado, sem precisar contratar, sendo reforçado pela volta dos lesionados, eu acho que é um Barcelona que vai subir de patamar, e olha que isso é difícil, porque o patamar que o time vem jogando já é muito alto. Como você vê a situação do Barcelona para essa primeira etapa da Champions? Situação do Barcelona para a primeira etapa da Champions, eu acho que é bastante favorável, porque poucos são os times que já começaram a temporada tão bem encaixados quanto o Barcelona. Tem dois times que a gente percebe que estão realmente já desde o primeiro jogo mostrando que estão prontos para disputar os campeonatos, que são o Manchester City e o Liverpool. Né? O Arsenal, altos e baixos, Bayern de Munique, precisa nem de falar. O Real Madrid, então, Deus abençoe, ainda não encontraram uma fórmula para fazer o time jogar. E Barcelona, Liverpool e City, desde a primeira rodada, a sensação que dá é que eles já estão prontos para o que a temporada vai ser. Ainda podem melhorar, isso é evidente, mas já estão desempenhando um nível de futebol muito competitivo e capaz de mostrar dominância. Então eu acredito que é muito positiva a perspectiva do Barcelona nessa primeira fase, certo? Ela já vai começar para o Barcelona logo no dia 17 ou 18, então não vai demorar muito tempo para o Barcelona ter que disputar a sua primeira partida da Liga dos Campeões. É contra o Mônaco fora de casa e eu acredito que é a oportunidade perfeita para se mostrar que aquela derrota no Juan Gamper não é porque o time não estava preparado para jogar. É porque o time estava privilegiando, priorizando, dar minutos para os jovens e não para os titulares. E por isso que nós perdemos aquela partida para o Mônaco. A partir do momento em que começou o Campeonato Espanhol, o time voltou a vencer. Então, eu não tenho temor nenhum de que o Barcelona venha a ser eliminado nessa primeira fase. A minha dúvida é, nós vamos terminar no top 3, que eu acredito que tem que ser o objetivo do Barcelona, do City, do Real Madrid, do Liverpool, do Arsenal, enfim, os times que se apresentam como possíveis campeões, eles têm que se esforçar nessa primeira fase para terminar no top 3, e não tem como todos eles terminarem no top 3, porque top 3 só cabe 3. Essa é a minha dúvida. O Barcelona vai conseguir ficar no top 3? Acredito que sim. Ficaria muito surpreso se houvesse algum tipo de dúvida, algum momento de crise em que a gente achasse que o time não ia se classificar. Para mim, a classificação ela vai vir com tranquilidade. Minha única dúvida é primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Em qual dessas posições nós vamos ficar? Isso aí o futuro dirá. Acha que a primeira temporada do Yamal foi melhor do que a primeira temporada do Ansu Fati?
primeira temporada do Yamal foi melhor que a do Ansu Fati? Cara, é porque o Ansu Fati, quando ele aparece no time do Barcelona, ele aparece fazendo gols. E o gol, ele pesa muito, né? Às vezes o cara não faz nada o jogo inteiro, mas aos 40 do segundo tempo ele acerta um chute cagado e ele faz o gol da vitória e o que vai ficar marcado é o gol que ele fez e não as jogadas que ele errou. O gol tem muito peso. Então, por conta do peso do gol, talvez a primeira temporada do Ansu Fati tenha sido mais impactante. Mas aí vem um detalhe, o potencial que o Yamal demonstra é muito maior. E a consistência que o Yamal demonstra é muito maior. E a capacidade do Yamal de brilhar nos jogos grandes é muito maior. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Lamine Yamal ele é um jogador muito superior ao Ansu Fati. O Ansu Fati era um jogador muito bom para a idade. O Lamine Yamal é um jogador muito bom, ponto final. Independentemente de idade, ele está entre os melhores do mundo da posição. O Ansu Fati, você tinha que levar a idade em consideração para poder fazer os seus elogios mais extremos. É uma boa pergunta. Eu acredito que por conta dos gols que o Ansu Fati fazia mais do que o Yamal fez, talvez a primeira temporada dele tenha sido mais impactante. E também é importante lembrar que quando o Ansu Fati surge, a gente estava tão carente, né? Era um momento de uma crise muito pior do que a gente vive hoje, né? Era um momento em que a gente não sabia se o clube ia existir 5 anos depois. Talvez o Barcelona deixasse de existir num prazo de 5 anos por conta da situação financeira da equipe. E hoje a gente não tem mais esse temor. Hoje a gente já vê uma luz no fim do túnel que está se aproximando. Então talvez a carência e os gols façam a primeira temporada do Ansu Fati mais impactante. Mas que o Lamine Yamal é muito melhor que o Ansu Fati, isso aí a gente não tem dúvida nenhuma, até pelo que ele fez na Eurocopa. Na Eurocopa, o Lamine Yamal se consolidou num patamar que ninguém vai conseguir tirar, que todo mundo que dizia que ele era superestimado teve que calar a boca. Você acha que dá para encaixar De Jong, Pedri, Gavi e Dani Olmo no time? Se dá para encaixar De Jong, Pedri, Gavi e Dani Olmo no time, dá para encaixar os 4. Mas você teria que se utilizar do artifício que o Xavi já utilizou de usar o Gavi aberto, pela esquerda principalmente, fazendo o que hoje, por exemplo, faz o Rafinha, que apesar de oficialmente, teoricamente, ser um ponto esquerda, a gente percebe ele em muitos momentos exercendo uma função tática jogando centralizado. Você tem, em muitos momentos do jogo, Casadó, Pedri, aí você tem Rafinha, Dani Olmo e Yamal e Baldé. E isso o Xavi já tinha feito anteriormente, foi inclusive na temporada em que o Barcelona foi campeão, onde às vezes era o Gavi, às vezes era o Pedri que fazia essa função mais adiantada. Na maior parte do tempo, na verdade, os dois faziam isso, né? Mas quem fazia esse falso ponta, como a galera gosta de chamar recentemente, eles se alternavam bastante. Então, eu acho que se for desse jeito, dá para jogar os 4, mas aí tem que tirar o Rafinha. E eu acho que no momento que o Rafinha está vivendo, ele não vai sair do time. No entanto, isso é uma discussão que a gente está se adiantando um pouco, porque vamos ver como é que o De Jong volta em setembro e vamos ver como é que o Gavi volta em novembro. E vamos ver se o Flick não encontra uma maneira de alternar eles para que em nenhum momento pareça que um deles é reserva. A gente acaba ficando com a sensação que todos são titulares, porque a cada partida que acontece, você tem um deles se destacando. Uma pergunta boa, mas tem que ter paciência. Vamos ver o que vai acontecer na volta desses jogadores. Qual jogador você vê como o melhor hoje? Qual jogador é o melhor hoje? Acredito que seja entre os jogadores do Barcelona, ou especificam alguma coisa? Especificou. Quem é o melhor jogador hoje? Quem é o melhor jogador hoje? Cara, assim, eu acredito que não vai demorar muito tempo para o Lamine Yamal ser indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. Não vai demorar. E eu acho que, apesar de o Rafinha estar numa fase melhor, quem a gente espera coisas mais grandiosas é o Lamine Yamal já agora. Não estou falando para daqui a 10 anos, não. Então, para mim, o melhor jogador do Barcelona é o Lamine Yamal e não vai demorar muito tempo para ele ser indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. Acredito que o Yamal é o jogador que tem mais chances de bater o recorde do Ronaldo Fenômeno, de ser o ganhador mais jovem do prêmio de melhor do mundo. Acredito que ele tem condições de fazer isso. E acredito que nessa temporada
por conta da fase goleadora do Lewandowski, algo que o Yamal ainda não conseguiu encaixar, ele não é ainda um jogador de muitos gols, drible, assistência, impacto no jogo ele tem muito. Gol mesmo quem está fazendo é o Lewandowski, talvez nessa temporada ainda não. Talvez nessa temporada, se o Barcelona consiga produzir um bola de ouro, vai ser o Lewandowski. Mas que o Yamal é questão de tempo, isso daí a gente não tem dúvida nenhuma, a não ser que aconteça algo de muito absurdo. A gente lembra do caso que o pai dele tomou uma facada. Imagina um moleque de 17 anos perder o pai assassinado no meio da rua. Isso mexe com a cabeça do garoto de uma maneira que talvez ele nunca mais consiga se concentrar em futebol. Já tivemos casos disso acontecendo. Mas salvo uma situação extrema como essa, eu não tenho a menor dúvida que o Lamine Yamal já é o melhor jogador do time e vai ser o melhor jogador do mundo muito em breve. Trocar Pedri no Wirtz valeria a pena? Trocar o Pedri no Wirtz valeria a pena? Não, eu acho que não. Porque a gente está vendo o Pedri fazer uma função que o Wirtz não sabe, que é jogar mais recuado, dando o primeiro passe de qualidade, né? O Pedri faz a bola chegar no ataque. Ele faz a transição do campo defensivo para o campo ofensivo. Isso o Wirtz não sabe fazer. O Wirtz é um jogador que atua mais avançado, mais perto do gol. E eu acredito que, ignorando essa questão tática, quesito talento, eu acho que o Pedri, se ficar longe das lesões, é melhor que o Wirtz. Agora, o que impede de jogar os dois? Não precisa de escolher um ou outro. Se o time tiver dinheiro, tiver fair play para trazer o Wirtz, nada impede que o Wirtz jogue junto com o Pedri, como nós estamos tendo hoje, Dani Olmo, Rafinha, Yamal. Traz o Wirtz, coloca ele ali no meio, vamos ver o que ele faz, não tem problema nenhum. Mas, sinceramente, eu acho que as lesões do Pedri fizeram a galera esquecer o quanto ele é diferente. O Pedri é, no estilo de jogo, o atleta mais parecido com o Iniesta que apareceu. Ninguém é tão parecido com o Iniesta na capacidade de controle do jogo, de esconder a bola, de achar o passe que ninguém estava nem imaginando que era possível, quanto o Pedri. E a gente esqueceu isso porque ele passou muito tempo lesionado. E essas 4 rodadas serviram para a gente lembrar o impacto que ele tem na partida, seja jogando perto do gol, como a gente já sabia que ele era capaz anteriormente, seja jogando mais recuado, como o Hansi Flick. Eu não vou dizer que inventou, porque o Xavi já tinha testado, mas encontrou a maneira de fazer funcionar. E eu nunca vi o Wirtz fazer isso, então, seja pela polivalência. E aí eu sei que tem muita gente que vai discordar, mas é a minha opinião. Seja pela capacidade técnica, eu não trocaria o Pedri pelo Wirtz. O problema do Pedri é lesão, quesito talento. Ele é um dos melhores meio-campistas do mundo e joga em várias posições. Se o acordo com a Nike for fechado, há possibilidade de algum reforço vir em janeiro? Se o contrato com a Nike for fechado, vem alguém em janeiro? É uma pergunta que, se é possível, possível é. O Hansi Flick vai querer? Porque tu trazer um reforço só para dizer que trouxe, para botar o cara no banco para assistir o time titular que já tá funcionando ser campeão, é muita sacanagem com o cara, né? Então eu acho que o elenco do Barcelona, ele é um elenco que tá bem fechado. Talvez o que a gente poderia pensar é em trazer um substituto pro Lewandowski, para ser reserva dele nessa temporada e já pensar nesse cara como titular para a temporada que vem. Acho que esse talvez seja um movimento interessante. Mas quem é o centroavante que vai sair de um time no meio da temporada para ser reserva do Lewandowski no Barcelona? É difícil imaginar. O mais provável é que, se venha a acontecer uma contratação de primeiro nível, ela aconteça só na janela de julho do ano que vem. Janeiro não. Aquela janela que a temporada já acabou. Aí sim, a janela do meio da temporada, eu não acho nem que os jogadores aceitariam sair dos seus times para vir ser reserva. Se tiver uma lesão muito grave, que o cara vai perder a temporada e a gente está sentindo falta do jogador, talvez. Se tiver algum jogador do Barcelona que pede para sair, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora, talvez. Mas tudo isso a gente tem que esperar estar mais perto para poder te dar uma resposta mais concreta. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu como torcedor do Barcelona? Momento mais emocionante que eu vivi como torcedor do Barcelona. Eu vou te dizer, história bacana,
que foi a vitória na Liga dos Campeões de 2011, aquele 3-1 contra o Manchester United. Por quê? Porque eu fui vítima de erro médico. Olha que bonito, olha que lindo como a história começa. Eu fui vítima de erro médico. Eu fui até o médico, eu fui até a emergência. Dias antes da partida, né? Dias antes da partida eu fui na emergência. E o médico me diagnosticou com inflamação na garganta. Não, tá com uma garganta inflamada, toma um anti-inflamatório aqui que ele vai melhorar. Mas na verdade eu tava com uma infecção bacteriana. Eu tava com uma infecção bacteriana no pulmão que o médico, assim, extremamente irresponsável, não fez os exames necessários para detectar. Ele achou que já tinha a resposta, ou então tava com pressa para ir para casa. E aí eu tomei só um anti-inflamatório e claro, quando tu toma o remédio para combater o sintoma, tu te sente melhor. E aí eu fui para casa achando que eu tava arrasando. E minha mãe também achou, né? Eu era bem mais novo na época, morava com a minha mãe, eu tava no ensino médio ainda. E fui para casa, os dias passaram e eu já tomar anti-inflamatório para combater, porque eu tô com a garganta inflamada, vou tomar anti-inflamatório. E chegou no dia do jogo e eu tava assistindo o jogo, né? Na minha casa eu não tinha cama, eu dormia na rede. Só quem tinha cama na minha casa era minha mãe. E nem ela dormia na cama, ela dormia na rede mesmo tendo uma cama. Todo mundo dormia em rede. Então eu tava na rede assistindo a televisão, lembro benzinho, e aí a minha mãe passou no corredor e me olhou. E diz ela, eu não me vi, mas ela que me viu diz que eu tava mais branco do que eu sou e com a boca roxa e com o olho fundo roxo, assistindo o jogo derrotado assim, ó. Ela falou, não, meu filho, tem alguma coisa errada. Vamos no hospital, vamos na emergência porque você tá piorando. E eu tô preocupado. E aí realmente eu olhava na minha mão, a minha mão tava toda roxa, as minhas unhas estavam roxas. Então eu tava ali numa situação em que se eu me espreguiçasse, Deus me puxava, porque eu já tava aos 48 do segundo tempo. Só que, porra, o Barcelona tava amassando o Manchester United. Amassando. O Manchester United não via a cor da bola. Nesse momento o jogo tava 1-1, ela me chamou, o jogo tava 1-1, não, vamos na emergência. Mas eu tava vendo que o Barcelona tava amassando, eu falei, não, mãe, deixa acabar o jogo que a gente vai. Não, tu tá doido, cara, bora logo, tá muito mal. Não, eu tô bem. Eu tava fudido, mas eu tô bem. Eu tô bem, deixa eu terminar de ver o jogo. Terminando o jogo a gente vai. E aí acontece o que todo mundo lembra que aconteceu. O Messi vai lá, faz gol. Você tem o gol do Davi Villa, aquele golaço que ele faz na gaveta. E o Barcelona ganha por 3-1, Barcelona campeão. E, meu Deus, Barcelona campeão, papapá. E depois que o jogo termina, que tem a cerimônia do troféu, que eu comemoro o título e tudo mais, aí que eu vou perceber o quanto eu tava mal, que eu não conseguia nem andar direito, eu tentava me levantar sozinho e tava fraco. Horrível. Mas não me arrependo, porque eu assisti o título ao vivo e comemorei. E aí fui pro hospital, aí sim me diagnosticaram corretamente, uma infecção bacteriana que já estava extremamente avançada, muito avançada, e que eu demorei bastante tempo para me recuperar, até para eu poder voltar a assistir aula, passaram uns 2 meses. Não foi nada mel, mas eu assisti o que para mim é o nível mais alto de futebol já praticado por um clube, até mais do que o do trio MSN, mais do que o sextete de 2009, que foi o Barcelona da temporada 2010-2011, no auge, vencendo uma final como se fosse um time de primeira divisão jogando uma partida de Copa contra um time de terceira divisão, porque o nível de dominância foi totalmente absurdo, Barcelona e Manchester United. Então eu acho que sempre que eu lembro disso eu me emociono, porque eu arrisquei muito mais do que eu achei que eu estava arriscando. Mas, no final deu tudo certo, tô vivo, como vocês podem ver, e consegui assistir o Barcelona campeão da maneira que eu gostaria. Já tá bom de pergunta e resposta, né? Então deixa eu te pedir, antes de você sair desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho, ajuda a gente a continuar crescendo e levar a cobertura carinhosa que a gente faz sobre o Barcelona para cada vez mais blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Fica atento lá no nosso Instagram para você mandar sua pergunta na caixinha e aparecer aqui no Blaugrana Responde da próxima semana. Esse já acabou. Por hoje é só. Aquele abraço e até o próximo vídeo.